Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor. Um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da graça, da glória, da bondade, da fidelidade do nosso Pai de amor. Um dia onde a tenda da graça nos cobre com a sua proteção, com o seu amor, com o seu cuidado, com os seus livramentos, nos cobre com o poderoso e precioso sangue de Jesus. Um dia que o Senhor preparou para ser o melhor dia de nossas vidas. E nós somos gratos e nós já agradecemos por essa riqueza que é esse dia que o Senhor preparou. A garganta tá doendo, mas seguimos aqui firme e forte para honrar e glorificar o nome do Senhor. Vamos orar e agradecer, porque o Senhor é bom e a sua bondade e misericórdia duram para sempre. Querido Deus, Pai Celestial, nos colocamos na Tua presença, Senhor, com o coração grato, com o coração com a certeza e a convicção de que o Senhor é bom e a Sua bondade e misericórdia duram para sempre, Senhor. Obrigada, Jesus, por esse dia maravilhoso, esse dia abençoado, cheio da Tua presença. Doce, amado Espírito Santo, que nós vamos fazer juntos hoje. Nos dá sabedoria, discernimento, revelação da Tua palavra, Senhor. Nos traz, Senhor, consciência daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Eu te peço, Senhor, que acampe os teus anjos ao nosso redor. Nos livre de toda cilada, toda mentira, todo engano de Satanás, toda perturbação na mente, todo obstáculo, toda confusão, toda contenda, toda palavra contrária. Bate em retirada, em nome de Jesus. Eu declaro a presença e a unção do Espírito Santo. Eu declaro a vida de Deus. Eu aplico o sangue de Cristo sobre a minha vida, sobre a vida da minha filha, da minha casa, Senhor. Eu declaro que o Senhor é quem nos guia, quem nos guarda, quem nos protege, Senhor. E eu declaro a vida de Deus, o fluir, o poder do Espírito Santo sobre nós. Senhor, derrama o teu poder sobre nós. Leva cativa a nossa mente, pensamentos, sentimentos e emoções. Eu declaro Jesus sobre este lugar. Eu declaro Jesus sobre a minha vida, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor todos os dias de nossas vidas, Pai. Fala conosco nessa manhã, Senhor. Ministra ao nosso coração tudo aquilo que nós precisamos, Pai. Tudo aquilo que nós necessitamos e só encontramos em Ti, Senhor. Pois o buraco e o vazio que existe em nós só é preenchido pelo Senhor. Peça a Ti, Espírito Santo, ministra, mova-se nesse lugar, Senhor. O Senhor tem liberdade, Senhor. Derrama o Teu poder e glória sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Usa-me, ó Deus, como canal de bênção, ferramenta útil para a Tua obra. Que da minha boca, Senhor, saiam palavras de vida, nunca palavras de morte, Senhor. Que todo eu, Pai, caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Me dá clareza, discernimento, Senhor, ao falar aquilo que o Senhor tem para cada coração. E eu abençoo a cada vida e eu declaro a vida de Deus em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom o tempo todo. A garganta não tá das melhores, com esse tempo maluco que nós temos aqui na nossa cidade, mas nada que nos impeça de adorar, glorificar o nome do Senhor, porque Ele é bom, muito bom o tempo todo. Então nada que nos impeça. Continuando aqui o nosso caminhar, o nosso aprender um pouquinho sobre as verdades da palavra do Senhor, sobre aquilo que o Senhor tem para ministrar na nossa vida, no nosso coração, nós vamos falar de mais um poço que Isaac cavou, né? Isaac, ele naquele momento de seca, de fome, no momento que ele estava ali em Gerar, ele cava mais um poço. E vamos acompanhar o que acontece ali com mais um poço que se chama Sitina. E aí ele tem dois significados: inimizade e obstáculo. Quantas inimizades aparecem no nosso caminho que a gente nem sabe muitas vezes por que a pessoa criou alguma inimizade com a gente, né? Além dos obstáculos que são lançados pelo Satanás. Às vezes nós criamos também obstáculos na nossa mente, no nosso pensamento, que muitas vezes nem existe, só tá aqui, ó, na nossa cabeça. É uma conversa que só existe na nossa cabeça. Então muitas vezes alguns obstáculos, eles de fato nem existem, né? Foram nós que colocamos aqui, foram nós que criamos e levamos isso uma vida inteira como algo, uma crença limitante. Uma crença que nos limita, uma crença que nos paralisa. Que hoje, nessa manhã, nesse dia, o Senhor derrube, destrua toda e qualquer crença limitante na sua vida. Porque o Senhor é quem te conduz, o Senhor é quem
que te direciona. E toda e qualquer crença que limita o seu crescimento, que limita o seu avançar, que limita você acreditar cada vez mais, ter mais fé no Senhor, ela caia por terra hoje em nome de Jesus. Nós rejeitamos toda e qualquer crença limitante que é um obstáculo na minha e na sua vida. Amém? Vamos ler então o capítulo de Gênesis 26, mas o versículo, hoje apenas um versículo, que é o 21, que diz o seguinte: Em seguida, os homens de Isaac cavaram outro poço, mas novamente houve conflito por causa dele. Por isso Isaac o chamou de Sitina. Como nós falamos, era o poço que ele colocou com o nome de inimizade, que era algo que causava inimizade com os filisteus, porque ele prosperava 100 por 1, ele avançava, os filisteus ficavam com inveja, ia lá e bloqueava os caminhos de Isaac, colocavam obstáculos. Mas nós temos um Deus que ele é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Tem um louvor que apenas em um instante ele faz o impossível se materializar. Então, assim, na vida de Isaac era exatamente isso. O poder, a graça, o favor, a misericórdia do Senhor é tão abundante sobre a vida dele que fechavam os poços, colocavam inimizade, colocavam obstáculos. O Senhor dava graça e ele ia para outro lugar, abrir outro poço. O Senhor mostrava para Isaac novos caminhos, novas oportunidades. Por quê? Porque ele não se mantinha paralisado, ele não se mantinha com crenças limitantes que o incapacitavam de quê? De avançar, de progredir, de construir aquilo que o Senhor já tinha para a vida dele. Afinal, sobre a vida de Isaac, sobre a minha vida, sobre a sua vida, existe uma aliança. Nós estamos debaixo de uma aliança e o Senhor não quebra nenhuma aliança. Então, quando estamos debaixo da aliança com o Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles segundo o seu propósito, segundo a sua vocação. Assim diz em Romanos. Então, assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam segundo o seu propósito. Qual é o seu propósito? Qual é o propósito que o Senhor destinou na sua vida? Ore. Peça clareza, direção, que o Senhor vai te dar. O Senhor não vai te dar um propósito muito além daquilo que você é capaz de fazer. O Senhor, ele te capacita naquilo que ele te conduz. Mas sempre vai ser algo que já está dentro de você, que ele já colocou dentro de você. Por exemplo, para mim era algo quase que impossível parar na frente de um telefone e ficar falando como agora estou falando com vocês. Eu achava isso o cúmulo do cúmulo. E me sentia, de certa forma, até... Não se ofendam, uma retardada, falando para um telefone, mas sempre tive muitíssima facilidade de falar com pessoas, de falar até inclusive para plateias, para pessoas. Eu nunca tive essa dificuldade de apresentar um trabalho na escola, de apresentar trabalhos nas faculdades que eu fiz. Sempre fui muito despachada nessa questão de... Eu estudava, eu sabia o que eu tinha que falar e eu chegava lá e apresentava. Então, o Senhor já tinha colocado em mim esse dom de falar em público. Porém, para mim existia uma trava, uma crença limitante no aspecto de falar para um telefone, de falar para uma câmera. Uma vez eu participei de uma ação social e fui entrevistada na rádio que estava fazendo ali aquela ação social e super foi tranquilo, porque era eu e o radialista dentro de uma picape, de um carro, preparado para aquela entrevista. E foi tranquilo, foi muito bom. Por quê? Porque não tinha uma câmera. Toda vez que ligavam uma câmera para que eu fizesse, de repente, uma publicidade da minha própria empresa, das minhas coisas, eu não sabia falar, eu não conseguia, não ia. Por quê? Porque existia em mim uma crença limitante que hoje, no poder e na autoridade que me foi dada através do nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida. Toda e qualquer crença limitante seja caída por terra hoje. Elas estão sendo destruídas hoje. Sobre a minha e sobre a sua vida não há crenças limitantes, porque quando o Senhor nos chama para fazer a sua obra, Ele nos capacita. Ainda que venha setas mentirosas na sua mente, o Senhor quebra hoje todo e qualquer obstáculo que se chama crenças limitantes. Parecia um mosquitinho aqui. Crenças limitantes. Eu declaro sobre a sua vida que o Senhor vai te dar clareza sobre o seu propósito e o que está impedindo de você avançar, de você caminhar na direção daquilo que Ele colocou na sua vida. Vamos ler um trechinho aqui do estudo que eu preparei para vocês, para nós, é claro. Diz o seguinte: saia da estagnação. Aleluia, glória a Deus. Tenha iniciativa e busque a vontade do Senhor. Quando mais uma vez fecharem os seus poços, é o momento onde o Senhor está testando a sua fé.
O deserto é um lugar de dificuldades e desafio, mas também é onde vemos a maior provisão e dependência do Senhor. Em nossos poços sempre existirão entulhadores de sonhos, mas sempre teremos o nosso Deus nos mostrando o caminho no deserto. Nos cobre com a sua nuvem, que é o Espírito Santo de Deus, que nos protege, nos guarda e tira os entulhos dos nossos poços. Ele abre caminho no deserto, que nem esperamos, mas desfrutamos da sua bondade. Lembre-se que a vida pode apresentar desafios e obstáculos, mas também oportunidades para perseverarmos e encontrarmos soluções em Deus. Exatamente isso que nós estávamos falando. Sempre vai ter entulhadores de sonho, sempre o nosso inimigo das nossas almas vai lançar na nossa mente crenças limitantes de coisa que aconteceu muitas vezes quando você era criança, muitas vezes que você era adolescente, muitas vezes quando você nem lembra, assim, no seu subconsciente que existe ali algo que te impede, você se sente sempre preso, amarrado. De repente, é uma crença limitante de que eu não sei fazer, eu não consigo. Amados, sobre nós não conseguimos, não sabemos, não somos capazes, mas o Espírito Santo do Senhor é quem nos capacita, ele derrama todo dia sobre a mim e sobre a sua vida a graça transbordante, a graça do Senhor, é ela quem nos direciona. Sobre mim, sobre você, nós somos nada. É que nem a gente pega e fala, você aceita Jesus? Não, quem aceita é Jesus você. Entendeu? É o contrário. É Jesus que te aceita. É Jesus que te encontra. Não é você que encontra Jesus. É Jesus que te encontra. Então, nessa manhã, seja encontrado por Jesus. Seja encontrada por Jesus. Receba essa grande vitória, essa grande bênção que é ter Ele morando na sua vida, sendo o único e exclusivo Salvador. Declare, eu aceito Jesus como o meu único exclusivo Salvador. Declare, profetize, fale. Profetizar é falar. Então declare que Jesus é o seu único Senhor, que Ele te encontrou nessa manhã. Ele te encontra, Ele te salva, Ele te liberta, Ele quebra todas as suas crenças limitantes, assim como dia após dia Ele vem quebrando e arrancando da minha vida os entulhos dos meus poços, os entulhos dos não consigo, dos meus sonhos não vai dar certo, de que essa palavra aí para outra pessoa, ela não é para mim, de que não vai dar certo, de que eu não vou prosperar, de que eu não vou avançar, de que eu vou ficar estagnada. Esse não é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor para mim e para sua vida é que nós somos ricamente abençoados e profundamente amados. É isso que o Senhor tem para mim e para sua vida, porque como eu aprendi e eu sempre falo, eu estou aqui, o Senhor está aqui e é o suficiente. Basta o Senhor estar aqui e tudo vai se encaixar, tudo vai dar certo. Ainda que você, nós olhamos ao nosso redor e a situação é de caos, é de loucura, é de temor, é de medo. Vá, levante, segure na mão do Senhor e caminhe na direção que Ele está apontando para a sua vida. Seja sensível. Eu declaro sensibilidade no Espírito para você ouvir a doce voz do Espírito Santo, porque ela é mansa, ela é calma e ela te direciona. Amém? Eu declaro que o seu dia é um dia de vitória, um dia onde o Senhor enviará para a sua vida provisão, recalcada, sacudida, transbordante, em abundância, que derrame abundância, que o Senhor te dê muitas bênçãos, que você fale, meu Deus, o Senhor fez muito mais do que eu me imaginava, do que eu pedi, do que eu imaginava, porque esse é o Deus que eu creio, esse é o Deus que faz muito além. Então, que saia da sua boca, ainda que você, às vezes, semeie em lágrima, saiam júbilos de alegria, porque essa é a palavra do Senhor para esse dia, para esse momento na sua vida. Chega de crenças limitantes, cave novos poços, vá pra frente, você é capaz, você vai conseguir, porque não é porque eu estou te falando uma palavra motivacional, porque aqui nós não estamos falando de palavras motivacionais, nós estamos falando da palavra de Deus, que é o que nos basta, não precisamos de outra coisa a não ser as verdades da palavra de Deus. Amém? Fica com Jesus, um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da glória, da graça, da proteção, do poder. Poder sobre a sua vida, poder sobre a minha vida, do Espírito Santo.
Louve e adore ao Senhor, em nome de Jesus.